Olá! Bom, na aula de hoje a gente vai fazer os chamados elementos e os fatores climáticos. Essa aula a gente tem que dividir ela em duas etapas. Numa primeira etapa a gente fala sobre os fatores que vão formar o clima e num segundo momento a gente fala sobre os climas propriamente dito. Então essa aula aqui é uma aula sobre os elementos e os fatores que formam o clima. Bom, quando a gente fala sobre esse assunto, a primeira coisa que a gente tem que separar é o que significa tempo e o que significa clima. São duas coisas completamente diferentes. O que é tempo? Tempo trata-se de um estado momentâneo da atmosfera. Então, por exemplo, quando eu digo que hoje é um dia que está chovendo e com muito calor, eu estou falando sobre um momento da atmosfera. Mas existe também a diferença para clima. O que é clima? Clima é quando eu faço uma análise da atmosfera durante um período muito longo, durante, por exemplo, vários anos. Então, quando eu olho a atmosfera ao longo de um tempo bem prolongado, ao longo, por exemplo, de décadas, eu consigo avaliar o que é um clima. Então, por exemplo, quando eu falo que o clima tropical ele tem um verão úmido e um inverno seco, eu estou fazendo uma análise ao longo de muitos anos, porque, obviamente, um ano ou outro pode ser que não tenha esse verão úmido e esse inverno seco, mas ao longo de muitos anos se caracteriza que na maior parte dos anos houve um verão úmido e um inverno seco. Por isso, então, a caracterização do clima. Então, uma coisa é tempo, a outra coisa é clima. São coisas diferentes. Bom, outra coisa que a gente tem que estudar são os tipos de chuva. Basicamente são três tipos de chuva: a frontal, a orográfica e a convectiva. O que é a chuva frontal? A chuva frontal é o encontro de uma massa de ar fria com uma massa de ar quente. A massa de ar fria, como ela é mais densa, ela é empurrada para baixo. E a massa de ar quente e mais úmida é levada para cima. Em grandes altitudes, você tem a condensação dessa umidade e, consequentemente, a chuva. Isso é o encontro da chamada a frente fria com a frente quente. Depois, nós temos a chamada chuva orográfica, que também é chamada de chuva de relevo. É quando a nuvem vem, se depara com uma montanha, é empurrada para o alto dessa montanha e quando ela sobe para maiores altitudes, essa nuvem se resfria e também acaba tendo chuva, acaba condensando. E o terceiro tipo de chuva, mudando a câmera de lugar, é a chamada chuva convectiva. É aquela que durante um dia, principalmente de calor, com uma temperatura muito alta, ocorre uma grande evaporação. Com essa grande evaporação, a umidade vai subindo para a atmosfera, vai saturando a atmosfera de umidade e conforme essa umidade sobe e é saturada de umidade, pela maior altitude acaba havendo também a chuva, também a condensação dessa água. Então esses são os três modelos de chuva: frontal, orográfica e a chamada chuva, tá certo? Convectiva, que é essa por evaporação. Bom, uma outra coisa que a gente tem que levar em consideração agora, são os fatores que vão formar o clima, é a latitude. A latitude é um fator que vai influenciar na temperatura. Há uma regra sobre latitude: quanto menor a latitude, ou seja, mais próximo da linha do Equador, maiores serão as temperaturas. E quanto maior a latitude, ou seja, mais próximo do polo, menor será a temperatura. Então vamos lá? Quanto menor a latitude, perto do Equador, zero, maior a temperatura. Quanto maior a latitude, ou seja, mais próximo do polo, menores serão as temperaturas. Motivo: ali na linha do Equador o Sol entra diretamente. Ali na região do polo ele entra obliquamente. Então latitude é um fator que influencia. O que significa isso? Que as cidades, por exemplo, que estão localizadas mais próximo do Equador, são cidades mais quentes. E as cidades que estão mais ao norte ou mais ao sul, próximos aos polos, são mais frias. Tudo bem? Latitude é um fator. O próximo é a altitude. E o que significa altitude? Altitude é simples, pessoal. Quanto mais alto, mais frio. Por quê? Porque quanto mais alto, mais rarefeito é o ar. E quanto mais rarefeito é o ar, menores são as temperaturas. Quanto mais alto, menos ar. O ar tem a capacidade de reter calor. E quanto menos ar,
tá certo? Mais baixas são as temperaturas. Nós temos um mapinha aqui que mostra duas coisas. Primeiro, um mapinha que mostra as regiões montanhosas do mundo, e essas regiões montanhosas do mundo são as que a gente consegue enxergar aqui no mapa: Cordilheira dos Andes, o Himalaia, as montanhas rochosas, aonde a gente vai ter as grandes altitudes e as baixas temperaturas, e também, tá certo? Lembrando-se que quanto mais, e o mapinha de baixo vai mostrar isso, que quanto mais alto, tá certo? E vai subindo a altitude, né? Vai caindo essa temperatura. A altitude é um fator que também interfere basicamente na temperatura. O próximo fator é um fator chamado El Niño. El Niño é um fator que se traduz, né? O nome seria o menino. É um fenômeno que acontece perto do final do ano, ali nas proximidades do Natal, e esse nome El Niño tem a ver com essa questão de, por ser perto do Natal, né, eles deram o nome de o menino, que seria o menino Jesus. O que acontece no El Niño? É simples de entender. Há um vento que sai da região da Cordilheira dos Andes, na América do Sul, e sopra em direção à Austrália. Esse vento faz com que a água do Oceano Pacífico tenha uma movimentação. O problema, e não se sabe ao certo por que isso acontece, é que esse vento diminui a sua intensidade. E ao diminuir a intensidade do vento, ou seja, o vento soprando com menos força, não há a movimentação dessa água. Essa água não se movimenta. O que acontece? Fica uma água parada na superfície que acaba sendo aquecida pelos raios do sol. E essa água aquecida começa a evaporar em grande quantidade. Nessa região onde a água está sendo aquecida e ela está parada, a gente fala que forma-se uma região de baixa pressão. E, tá certo? Nas bordas, uma região de alta pressão, ou seja, uma região de baixa pressão no centro e uma região de alta pressão nas bordas, ou seja, o vento acaba indo todo da alta pressão borda para baixa pressão meio do oceano, chove basicamente em cima do oceano. Esse é o fenômeno do El Niño. Aqui a gente tem uma imagem melhor, onde a gente vai ver, tá certo? O continente sul-americano, o continente australiano, e em cima do Oceano Pacífico, essa questão do quente e úmido, ou seja, está bem quente, bem úmido, chovendo ali no oceano. Em contrapartida, se você olhar ali no interior da América do Sul, você vai ver um ambiente seco, tá certo? Porque a borda seca, porque ali está uma região de pressão maior. E o que é que significa isso? O que é que significa? Que em anos de El Niño, quando essa seca é maior no continente, a produção agrícola cai vertiginosamente, diminui muito a produção agrícola. Bom, um outro fator que interfere também é a chamada maritimidade e continentalidade. Essa imagem aí ajuda a gente a entender um pouco do que significa viver próximo ao mar ou ter o continente próximo ao mar. E aí, para explicar isso, eu acho melhor eu vir para cá. O que significa? Significa o seguinte, que maritimidade, quando estamos perto do mar, tá certo? O mar ele tem uma característica, aliás a água tem uma característica. O mar ele demora mais para aquecer, mas ele demora mais para esfriar. Ou seja, as regiões que estão próximas ao mar acabam sofrendo a influência deste calor que o mar adquire ao longo do dia e vai perdendo ao longo da noite e vai jogando esse calor para as regiões litorâneas. Em contrapartida, existe um outro fenômeno chamado continentalidade. E o que é continentalidade? Significa que a Terra, ela esquenta muito rápido e ela também esfria muito rápido. A gente vê esse fenômeno nos desertos. O deserto, o que ele é? Ele é muito quente durante o dia e muito frio durante a noite. Por quê? A Terra esquenta muito rápido, mas ela também esfria muito rápido. Já as regiões próximas ao litoral, isso já não acontece. Por quê? Porque o calor da água do mar é jogado para o continente à noite. Bom, aí no mapinha que está ao lado, você vai ver essa questão da continentalidade e maritimidade influenciando a chamada brisa. O que é a brisa? A brisa é o seguinte, vamos usar os dois desenhos para você entender. Vamos usar o primeiro aqui, que o coqueiro está com o vento soprando para o lado da praia, para o lado do continente. Durante o dia, a água está mais fria, porque ela demora mais para esquentar. E o continente está mais quente porque ele esquenta rápido. Lembra? A Terra esquenta rápido e esfria rápido. Então durante o dia a Terra está quente. Então o que acontece? Forma lá no oceano uma região de alta pressão.
Por quê? Porque ali o ar está mais frio. E lá no continente se forma uma baixa pressão. Então o vento sempre vai, gente, da alta pressão para baixa pressão, ou seja, do lugar mais frio para o lugar mais quente. Então durante o dia o vento está soprando do mar para o continente. À noite há uma inversão. A Terra esfriou, virou uma região de alta pressão e o oceano está com a água mais quentinha, virou uma região de baixa pressão. Ou seja, o vento vai do continente, que está mais frio, para o oceano, que está mais quente. Essa é a tal da brisa e a continentalidade e a maritimidade influenciando nisso aí. Lembre-se que regiões próximas aos oceanos têm até invernos menos rigorosos, tá certo? Por conta da influência do oceano. O próximo é a circulação atmosférica geral. Bom, olhando para essa imagem, a gente tem uma noção da chamada circulação atmosférica mostrando os ventos, os chamados alísios, que vão ali para a linha do Equador, os chamados ventos de oeste, que estão partindo ali da região de 30 graus, tá certo? E os chamados ventos de leste, que saem ali dos polos, tá certo? O que acontece no hemisfério norte, acontece no hemisfério sul. Bom, vamos tentar olhar para essa imagem e entender um pouco melhor a questão da circulação. O vento sempre vai se deslocar da alta pressão, que é o lugar mais frio, onde o ar está mais pesado, para baixa pressão, onde o ar está mais leve, ele vai se deslocar, vai subir e vai voltar para a região de alta pressão. Então, a Terra, na verdade, funciona, pessoal, como se fosse um imenso aparelho de ar-condicionado. Mas vamos tentar entender por esse desenho. Vamos lá? Essa regiãozinha que está escrito B é baixa pressão, ou seja, é a região mais quente. E a regiãozinha que está escrito A é a alta pressão, ou seja, é a região, que seria a mais fria, tá? Então, quando eu olho na Terra, eu vou perceber o seguinte: eu tenho duas regiões de alta pressão, né, por hemisfério, e duas regiões de baixa pressão por hemisfério. O que acontece no hemisfério norte vale para o hemisfério sul. Então vamos pegar e analisar isso aí. Na linha do Equador, eu estou vendo ali uma região de baixa pressão. Bem ali onde está o Equador, eu estou vendo uma região de baixa pressão. E tanto acima quanto abaixo, né, tanto para o norte como para o sul, eu vejo ali na faixa dos 30 graus uma região de alta pressão, ou seja, onde a temperatura já é mais baixa. Os ventos sempre vão partir da alta pressão, tanto que a alta pressão é sempre um lugar propício para a formação de desertos. Então eu vejo ali na faixa dos 30 graus ao norte e ao sul, os ventos partindo dessa região. Os ventos que vêm para a linha do Equador, que estão em vermelhinho, são chamados ventos alísios. E os ventos verdinhos, tá certo? São chamados ventos de oeste. Então a faixa dos 30 graus é uma faixa de alta pressão. Em contrapartida, ali na região dos polos, tanto norte quanto sul, de 90 graus, eu vejo uma região de alta pressão, é onde estão os chamados ventos de leste, tá certo? E esse vento de leste e o vento de oeste, eles vão em direção à região dos 60 graus de latitude, tanto no norte quanto no sul, que é uma região de baixa pressão atmosférica. Essa é a forma como circula o ar na atmosfera, da alta pressão para baixa pressão. O próximo, pessoal, são os furacões. O que é o furacão? O furacão é simples. Ocorre o aquecimento da água do oceano, ela evapora, sobe, quando ela sobe em caracol, e ao subir em caracol ela forma uma tempestade que a gente vai chamar de furacão aqui nas Américas. Bom, é simples assim? Não tem muito de segredo. A água do mar é aquecida, evapora, quando ela evapora, ela sobe na forma de caracol, subindo em forma de caracol, tá certo? Ela pega velocidade e forma o furacão, que é uma imensa tempestade. Essas tempestades, elas são classificadas numa escala que vai de 1 a 5. Um F1 é um furacão de menor intensidade, é um furacão que tem aí um vento que começa em torno de 119 para 120 km por hora. Esse é um F1. Mas ele vai de F1 até F5. F5 é um furacão que está aí em torno de 250 km por hora. Então os furacões são classificados pela velocidade do vento, tá? Outra coisa que é importante falar é que você vai ter furacões aí por várias regiões do mundo, né? Nós estamos vendo aí o desenho, tá certo? Da circulação atmosférica, do sentido do giro dos furacões, a forma como os furacões vão virar.
E uma outra curiosidade, os furacões não são chamados apenas de furacões, é furacão na América, é ciclone na região da costa africana ou é tufão ali na região da Ásia, onde está o Japão. Tudo isso são tempestades violentas com essas nomenclaturas por regiões mundo afora. Bom, um outro fator importante da gente falar que influencia no clima, aliás, influencia muito, tá certo? São as chamadas correntes marítimas. Gente, nós temos dois tipos de correntes marítimas, as correntes marítimas quentes e as correntes marítimas frias. Bom, quando a gente olha a corrente marítima, ela é influenciada para se formar por vários fatores. Ela é influenciada pelo vento, ela é influenciada pelo movimento de rotação, ela é influenciada pelo movimento de Coriolis. Vários fatores interferem na movimentação e na formação das correntes marítimas. Mas basicamente você vai ter as correntes quentes que se formam ali no Equador e as correntes frias que se formam ali na região do polo. É importante a gente falar, por exemplo, das correntes frias, porque as correntes frias acabam sendo determinantes na formação dos desertos, como é o caso aqui nas Américas, tá certo? Da formação do deserto do Atacama, que fica ali no norte do Chile, que acontece por causa da corrente de Humboldt, que é uma corrente fria que passa aqui no Oceano Pacífico, tá certo? Esses são então os principais fatores que formam o clima do mundo. Valeu, pessoal!